E a gente, antes de continuar, a gente precisa saber como você está. Essa é a nossa primeira pergunta, né? Como você está? Desde o dia 9, como que se encontra a Sofia nesse tempo todo até agora? Até, você deve ter falado com muitas pessoas, dado muitas entrevistas, mas acredito que nenhuma tenha sido assim ao vivo, como está sendo agora, né? Com tanta gente falando sobre o assunto. Como a Sofia está? Olha, a Sofia não está bem. É, assim, tá sendo muito difícil para todos nós, né, da nossa família, porque a gente ama muito o Fox. Ele não é assim, pra gente, ele não é só um cachorro, ele é um membro da família mesmo. Então, assim, no caso, ele é meu irmão, né? E por diversas vezes eu fui responsável por ele, né? No caso que meus pais tiveram que se ausentar, ele já ficou bastante tempo só comigo. Então, por isso que eu tenho esse vínculo mais próximo com ele, também, de certa forma, essa responsabilidade maior também. Mas todo mundo tem as suas adversidades na vida, né? E além das nossas próprias adversidades, aconteceu isso e não foi assim uma doença, não foi um acidente, foi um crime mesmo. Então, isso é o que mais magoa a gente, sabe? Saber que uma pessoa fez isso de propósito só por ruindade. E daí o cachorro sofre, né? Ele é o que mais sofre nisso tudo, porque ele é o maior prejudicado, mas todo mundo sofre junto e, e não é só, né, levar o cachorro no hospital e deixar ele lá. Ele precisa da gente, a gente precisa dele. Então, tem toda assim essa questão de a gente ter que estar com ele. Para a gente ter que estar com ele, a gente tem que estar com a nossa agenda livre. Sim. Então, assim, toda a nossa rotina muda, a gente tem que abrir mão de diversas coisas, como, por exemplo, dar uma pausa no trabalho para poder dar uma atenção a isso. E agora, né, que o caso do Fox ele está em outro patamar, as coisas estão começando a andar. Mas a primeira semana inteira, os primeiros 7 dias, não tinha ninguém ajudando a gente. E ia ficar por isso mesmo, mas eu não aceitei. Eu não aceitei que fosse ficar por isso mesmo. E eu fui atrás, eu peguei escada, subi no muro com a cerca elétrica, peguei câmera, tirei foto, fui na vizinhança, rodei a vizinhança e, ai, a câmera tá queimada, ai, a câmera não grava. Aí eu falei, então, enfim, eu fui atrás mesmo, a gente Sim. foi, revirou as merdas do cachorro dele mesmo. A gente, assim, tirou ideias do além para conseguir nós mesmos produzir as provas que a gente precisava, né? Porque se não fosse a gente indo fazer o além ali, ia ficar por isso mesmo. E ele ia fingir que foi um acidente, a gente não ia ter dinheiro para poder pagar o tratamento do Fox, então o Fox ia morrer e ele ia continuar lá na casa dele, fazendo as merdas que ele faz e amedrontando os outros vizinhos e matando outros cachorros. Ô, Porque o Sofia, Fox não é o primeiro. Sofia, eu queria aproveitar que você está falando isso e eu queria que você acrescentasse ao que você está falando também, como é que tá o seu estava o seu estado emocional e da sua família no dia que eu e o Thiago fomos na sua casa, porque a gente percebeu que vocês estavam apavoradas, além do impacto emocional do cachorro, que é um ente familiar para vocês. Eu queria que você falasse um pouco dessa parte que vocês estavam apavoradas, com medo de, além do fato de já ter acontecido isso, de ainda sofrer uma retaliação, né? Foi isso mesmo, né? Exatamente, porque assim, depois que o Fox começou a repercutir nas redes sociais, até que chegou o dia, né, que ele ficou sabendo também, até que chegou o dia que ele teve acesso ao Instagram do Fox, porque ele mesmo, na realidade, ele não tem rede social, né, porque ele precisa se esconder das outras pessoas que querem pegar ele. Mas aí alguém, né, levou um celular para ele com a rede social do Fox e quando ele viu, ele surtou completamente. E aí ele começou a ameaçar a gente, a xingar a gente, a se descontrolar. E a gente começou a ficar com muito medo. Porque a partir do momento que a gente sabe que a gente está expondo ele de certa forma, por mais que a gente não colocou o nome dele, nem a foto dele, as pessoas que moram ali sabem quem é ele, né? Sabem de quem a gente está falando. Então a gente ficou com muito medo dele fazer alguma coisa com a gente, tanto que quando ele começou a gritar, eu já comecei a gravar, já comecei a mandar para advogada, e a gente já chamou também um casal de amigos nossos para ir ficar lá com a gente. Quando nossos amigos chegaram, aí eles começaram a ofender os nossos amigos junto. Acho que eu nem posso falar aqui ao vivo as coisas que ele falou na ocasião, Pode falar. Não, mas mas cai no YouTube? Não, São palavras, né? se São depende da palavra que você palavrões, é falar, se isso? você se sentir à vontade, tá? O Fica à problema é que vontade, Sofia. não cai?
Ah, eu Enfim, acho. daí ele começou a incluir os nossos amigos, né, nos xingamentos e nas ameaças. E aí, depois disso, quando foi mais anoitecendo, eles começaram a beber muito, eles começaram a sair com um monte de cerveja na nossa calçada, para mostrar que eles estavam, tipo assim, super tranquilos. Uhum. Começaram a levar a cerveja lá, começaram a fazer muito barulho, começaram a gritar. E aí eles saíram. A gente acha que eles devem ter ido para algum churrasco. Depois eles voltaram muito, muito, muito bêbados, começaram a gritar de novo. E daí a minha mãe, ela ficou com muito medo mesmo, tipo, se tremendo. Daí a gente já começou a ficar com medo também. A minha mãe queria que eu excluísse todas as postagens, porque ela achava que as postagens iriam irritar ele e ele iria, né, se vingar da gente de alguma forma. E, ao mesmo tempo, a gente não queria excluir as postagens, porque eu e a minha irmã, a gente entendia que isso era uma forma de proteger a gente, né? Porque qualquer coisa que acontecer, todo mundo vai saber que ele está envolvido numa confusão nesse momento. Então, assim, eu tô até me tremendo agora para contar, Fica tranquila. Se sinceramente. você quiser, se você sentir que precisa respirar um pouquinho, você fala, continua aí. A gente pega daqui, você respira um pouquinho aí, a gente vai no seu Shirley, tempo, você tá? percebe que não bastasse o animal ferido, a situação traumática, o abalo que gerou na família, o cara ainda ficou aterrorizando elas ali, porque isso é uma espécie de terror que ele ficou fazendo, aterrorizando, barbarizando, ridicularizando, satirizando. Então, assim, o cara foi muito além da atitude, que já era uma atitude um tanto quanto, assim, absurda. O cara ainda acha graça do que ele fez ainda, né, Sofia? Covarde, né? Sim, eu queria Covarde, ressaltar que covarde. nesse momento a gente foi orientada pela advogada a chamar a polícia. A minha mãe não queria chamar a polícia de jeito nenhum, porque ela estava com medo da polícia chegar lá e ele ficar mais bravo ainda. Eu tive que pedir para uma pessoa escondida chamar a polícia. Aí, quando a polícia chegou em casa, eles falaram que não podiam fazer nada e falaram com as seguintes palavras: da casa dele, ele fala o que ele quiser. Tá. E aí a gente não foi atendida pela polícia, a gente ficou com muito medo. Nossos amigos já tinham ido embora porque eles precisavam trabalhar. Sim. E aí, quando foi mais chegando à noite, a gente se trancou todo mundo em casa, a gente chamou mais pessoas para ficarem com a gente lá, que a gente estava com muito medo. E aí, nisso, com a graça de Deus, bateu dois anjos na nossa porta, que foi o Luiz e o Tiago. Quando eles chegaram, eu saí com spray de pimenta, A gente já percebeu, gravando a áudio. gente achou inclusive que ia apanhar, né, Thiago? Exatamente. Ficamos E olhando e ninguém saía. a gente No tava cantinho do com muito vitrô, medo. vocês olhando. Mas Mas ali a gente percebeu quando vocês estavam abaladas. Nem tinha sido você que tinha chamado, o Sofia. Eles apareceram lá Eles apareceram do nada, descaídos simplesmente do tocou a céu. campainha, a gente não sabia quem que Aham. poderia ser. Aí ele começou a falar que era da equipe do delegado Bruno Lima, né? E eu achei esquisito, porque eu tinha falado com o Yuri, tinha encaminhado os áudios para o Yuri, e o Yuri mandou um áudio do delegado, né, falando que eu tinha que fazer um BO de noite. E aí eu fiquei tipo assim, o que que isso resolve para mim? Então, quando ele chegou falando que era do delegado Bruno Lima, eu fiquei assim, meio incrédula. Uhum. Mas aí depois que ele comentou o nome do Yuri, aí eu percebi que realmente era isso Prestou. mesmo. E Uhum. aí quando eles chegaram em casa, eles tinham recebido tudo que eu tinha mandado pro Yuri. E daí eu pensei, nossa, ainda bem que eu mandei tudo isso, porque senão eles não estavam aqui agora. E aí, como tinham dois policiais homens na nossa casa, né? A gente ficou assim muito mais tranquilizada e muito mais aliviada de saber que alguém apareceu de verdade, porque na internet um monte de gente apoiando, ai, conta comigo, ai, isso e aquilo. Mas as únicas pessoas que bateram na nossa casa foram o Tiago e o Luiz.